como viver essa liberdade hoje. Estamos aqui com Dunga na nossa série sobre a liberdade. Seja bem-vindo. Dunga, vamos lá, já começar aqui com a bomba nas mãos. O que é liberdade? Olha, a liberdade, primeiro que para a gente viver uma liberdade, a gente tem que se libertar, né? Então o próprio Jesus já disse isso. Foi para a vossa liberdade que eu vos libertei. Para a gente experimentar uma liberdade, a gente tem que primeiro se libertar. Parece redundância, mas não é. A gente nasce, a gente vai crescendo, a gente vai se apegando a conceitos, a coisas, a pessoas. Chega um momento na vida que a gente começa a se entender realmente como gente, como protagonista da nossa própria vida, como protagonista do tempo e do espaço que a gente vive. Então a gente precisa, para aquele momento, para a gente realmente existir de fato, romper com algumas coisas que foram fazendo a gente ficar meio preso. Então, liberdade para mim é a pessoa fazer a primeira experiência dela de se libertar das coisas que ela acumulou, né? Mesmo coisas pequenas, um brinquedo, um programa de televisão, uma roupa, ela precisa fazer essa experiência. Bom, uma vez livre, agora ela tem essa liberdade real de dizer o que pensa, de concordar ou não, de rir daquilo que realmente é engraçado. Aliás, a gente mede o caráter de uma pessoa observando do que ela ri. Se ela ri da desgraça dos outros, de uma pegadinha onde a pessoa caiu, se ela ri daquilo que foi prejuízo para o outro, é porque ela está presa a um conceito de que o sofrimento do próximo me causa prazer. Então, você mede o caráter de alguém observando aquilo que ele ri, por exemplo. Mas para a gente rir de fato, para a gente estar inserido, a gente precisa ter essa disponibilidade, essa disposição, essa liberdade. E para a gente ser livre de fato, a gente precisa primeiro fazer a experiência de nos libertar. Então, parece redundância, parece que é quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, aquela coisa, mas é verdade. Para eu ser livre, antes eu tenho que me libertar. Senão Jesus não teria dito isso. Foi para a vossa liberdade que eu vos libertei. Então, realmente, se eu quero viver uma liberdade, primeiramente, eu tenho que me libertar daquilo que, sem querer, eu acabei acumulando. Bem, nós entendemos aqui, Dunga, um pouco sobre a liberdade, o que é liberdade. A gente pode dizer que a liberdade também é se libertar de algo que já nos aprisiona. Quando a gente fala de liberdade, Dunga, a gente não pode dizer que essa liberdade não seria viver segundo os seus interesses, a própria vontade, seguir os próprios gostos. Não vamos chegar aqui nesse mérito, né? Até onde essa liberdade ela não chega no campo da libertinagem. Como que a gente entende isso? Então, a libertinagem e o libertino, digamos assim, né? Ele é justamente a pessoa que não fez a experiência de se libertar para ser livre, né? Então eu diria para essa pessoa que vive uma falsa liberdade, né? Ou vive uma libertinagem, eu faço o que eu quero, mando em mim, chega a hora que eu quero, não dou satisfação para ninguém. A vida não é assim. Quando essa pessoa estiver no primeiro emprego, ela vai ter a quem dar satisfação. Ela vai pedir para o chefe para ir ao banheiro, ela tem que cumprir o horário. Então, essa libertinagem vivida geralmente na adolescência, nos primeiros anos da vida adulta, ela acaba quando você realmente é inserido na sociedade. Então, quanto mais cedo esse jovem ele entender que a libertinagem, na verdade, é uma grande corrente que prende de fato ele, então eu volto a insistir como se fosse na primeira pergunta. É para a vossa liberdade, né, que eu vos libertei. Então a libertinagem é justamente aquele jovem que, uma vez preso ainda, quer viver uma liberdade, mas não consegue entender. Ele não consegue entender o limite dele, que onde termina os direitos dele, começam os direitos do outro, que para ele ser eficaz ou eficiente naquilo que ele faz, ele precisa da companhia de mais pessoas, que ele não é sozinho no mundo. Então esse egoísmo, né? Eu diria para esse jovem, poxa, amplia seu horizonte, né? Veja mais o contexto, saia da frase, do texto
e entre no contexto da sua vida. Veja que tem mais pessoas participando da sua vida, desde pai, mãe, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de escola, chefe, futuramente, quem sabe, subordinados, né? Então, ele precisa sair do texto e entrar do contexto da vida dele, para que ele entenda que a liberdade dele ele vai viver realmente quando ele entender o espaço, o tempo que ele está vivendo. Bem, nós entendemos aqui, Dunga, de maneira bem clara no nosso diálogo sobre o caminho da liberdade, mas qual é a mensagem que você pode deixar para o jovem hoje, para quem nos acompanha, sobre como viver essa liberdade nos dias de hoje? Como que eu vivo nessa sociedade tão deturpada, os valores já não existem mais, é um desafio. Como viver essa liberdade hoje? Jovem, aprenda a ver contexto. Saia do seu texto. Entre no contexto da sua vida. Experimente de fato a liberdade.